Olá, meus amores, meus seres de luz, como vocês estão? E aquilo? Mãe! Mãe! Ô mãe! Mãe! Quem não passou por isso e quase surtou nesta quarentena? Eu brinco, né, que se a gente ganhasse R$1 por cada mãe que a gente ouvir nessa quarentena, por cada mãe que a gente escuta, você pode ter certeza que eu já estava milionária, porque, gente, foi desafiador. Então, não só nessa quarentena, mas assim, as crianças estão cada vez mais ansiosas e principalmente nesta quarentena. Gente, vamos pensar. Se a gente ficou meio estressado, meio não, né? Meio é apelido, né? Se nós ficamos estressados, se foi desafiador pra gente, toda uma readaptação, ter que começar a fazer homework, homeschooling, ter que fazer toda essa... ter que conviver com as pessoas em casa em tempo integral, lidando com as dificuldades aí de todos. Se foi desafiador pra gente, imagina pra criança. Nós, teoricamente, né, temos habilidades emocionais mais evoluídas para lidar com isso, com essas situações, né? Temos recursos emocionais para lidar com isso. E as crianças, não, eles ainda estão em evolução, eles ainda estão em amadurecimento. Então, se foi desafiador para a gente, imagina para essas crianças, né? Olha, eu sou eternamente grata, a minha honra, a minha admiração para todas as professoras, os professores, os pais, mães, avós que conseguiram fazer aí esse acompanhamento, estão conseguindo na realidade, né, fazer esse acompanhamento da criança, principalmente na idade escolar, principalmente nessa fase que nós estamos passando. E aí, para auxiliar isso, porque eu tenho certeza que está sendo desafiador, que é desafiador tanto para nós quanto para as crianças, eu trouxe alguns compostos vibracionais para auxiliar nesse processo. O que a gente tem que entender é que neste momento a criança sofreu uma total readaptação. Então ela estava habituada a ir para a escola, desde os pequenininhos até os grandões, eles estavam habituados a ter uma rotina, a sair de casa, né, colocar uniforme, sair de casa, ir para a escola, encontrar com outras crianças, brincar com outras crianças, terem outras figuras de autoridade, que são os professores, os coordenadores, os diretores. E de um momento para outro eles mudaram tudo isso e você, o pai, a mãe, a avó, o avô passou a ser a única figura de autoridade desta criança. Então, o desafiador é isso, porque essa criança olha para você agora como mãe, pai, professora, educador e tá tudo junto misturado. E as crianças não têm o mesmo tipo de comportamento que eles têm quando eles estão em grupo na sala de aula. Então não adianta a gente exigir que o nosso filho tenha o mesmo ritmo do que quando ele está na escola, que ele tenha a mesma concentração em casa do que quando ele está na escola. Por quê? A escola é formada por um grupo, então na sala de aula a criança tem sempre aquele colega que faz mais rápido, aquele colega que instiga mais, né, a competitividade, uma competitividade saudável ou não às vezes, mas enfim, então a criança ela se molda pelo grupo e ela acaba correspondendo, fazendo as atividades de uma forma diferente do que em casa. Na escola, a única distração que ela tem são os outros colegas, a professora, a lousa, né? Não tem as distrações que a gente tem em casa. Então, às vezes no meio da aula a criança quer sair, eu vou comer alguma coisa que eu tô com fome. Eu vou no banheiro, no meio da aula, então não tem que pedir permissão para ninguém. Então é muito mais confuso. Em contrapartida, a gente também tá nessa situação de querer, né? A nossa rotina mudou. Então, ao passo que sabíamos que determinado horário a criança estaria na escola e a gente podia se organizar para realizar nossas coisas, agora não. Querendo ou não, você tem que dar um acompanhamento para essa criança durante o período de aula. Então a gente fica irritado, né? Aí pega o filho que não faz as coisas, né? Que demora para fazer, que enrola para fazer, e você na ânsia de realizar as suas coisas, querendo organizar tudo, quer que tudo fique sob controle ali, tudo na caixinha. E aí não acontece né? Não é dessa forma. O que acontece? A gente explode.
Não tem jeito. É desafiador para todo mundo, eu sei. Precisamos trabalhar muito a nossa paciência, muito a nossa diplomacia. E para os pequenos também, né? Às vezes os pequenos que não estão na escolinha, né, matriculados, fazendo lição online, mas também eles tinham, querendo ou não, eles saíam de casa, iam para a casa dos avós, iam para outros lugares, tinham interação com outras crianças. E nesse momento que a gente está passando, não. Então também gera uma ansiedade, gera uma maior busca pela atenção da mãe, do pai, dos avós e, né, enfim. Tati, socorro, tudo que você disse aí eu me encaixei, o que eu faço para ajudar nisso, para melhorar nisso? Pois é, meus amores, então a gente tem a aromaterapia vibracional com os compostos vibracionais para poder auxiliar neste momento. E aí eu trouxe algumas opções aqui para você ver qual que se encaixa melhor na tua situação. Talvez todas, tudo bem, não tem problema, ou então você pega alguma para se encaixar melhor nessa situação. O primeiro composto que eu trouxe, ele chama concentração. Este composto, ele auxilia, como o nome já diz, ele auxilia na concentração. Então, quando você dá para o seu filho, ou você mesmo, de repente, muito disperso na relação no trabalho, nos afazeres, e quando você dá para a criança, ela consegue estabelecer uma maior organização mental, um foco, uma concentração. Então, ela consegue se organizar melhor, não deixando com que esse excesso de pensamentos, esse excesso de estímulos atrapalhe na hora da lição. Então, esse composto aqui é excelente para as crianças maiores que já estão aí realizando as aulas online, fazendo as provas, e para auxiliar ela nesse processo de organização. Esse composto aqui é o Tranquilidade. O Tranquilidade nós podemos dar para as crianças, principalmente na hora de dormir, ou no soninho da tarde para aquela criança menor, ou na hora de dormir, as crianças que estão muito agitadas. Então você pode dar esse composto que vai abaixar um pouquinho. Para as crianças que querem chamar muito atenção, né? Então aquele bebê pequeno que quer ficar chamando sua atenção o tempo todo, ou os maiores também, o composto Tranquilidade vai auxiliar nesse processo, vai dar uma baixada, vai dar uma tranquilizada aí nessa criança. Temos o composto Crescer Feliz. Esse composto não só para essa época, aliás, né? Todos esses compostos não só para essa época, a gente pode dar sempre, mas esse Crescer Feliz eu trouxe porque é um composto que eu considero muito importante, principalmente para a primeira fase da infância e depois nós adultos também e adolescentes, qualquer idade pode tomar. O que esse composto Crescer Feliz faz? Ele trabalha traumas que nós tivemos desde a nossa gestação. Então ele vai cuidando, trabalhando, liberando, curando as feridas que nós tivemos no decorrer do tempo, os traumas que a gente nem tem conhecimento, as crianças, né, as passagens que as crianças têm. Então ele trabalha a autoestima, trabalha a insegurança da criança e trabalha essa liberação desses traumas também. Fortalece, principalmente nesse período de desenvolvimento da primeira infância, de 1 aos 7 anos, fortalece a criança para que ela possa ser um adulto, né, superar algumas dificuldades e crescer sendo um adulto mais feliz. E a gente também, depois de velho, né, podemos tomar pelo menos uns 15 dias aí para liberar alguns traumas, para trazer a nossa criança interior à tona, para que a gente possa trabalhar com essa energia da criança interior e liberar algumas coisas aí para nossa felicidade. Outro composto que eu trouxe é o Paciência. Esse aqui foi de balde aqui em casa. O Paciência, ele é excelente para as mamães, cuidadores aí, para os professores também. Eu falo outra coisa, gente. Ô Pro, olha, as professoras e as mães seriam ricas se cada vez que a gente ouvisse o nome ganhasse R$1.
Então, esse composto paciência, o nome já diz, ele auxilia na paciência. Então, ele te ajuda a trabalhar formas de você ter um pouco mais de tolerância e paciência diante desses desafios que a gente encontra. Tem um composto chamado Ativo Demais. Eu não tenho ele aqui porque eu dei para minha irmã. Ela estava precisando bastante. E esse composto Ativo Demais, ele também trabalha a questão da hiperatividade, não só para as crianças, mas também para os adultos. Então, quando a pessoa é muito acelerada, ela não consegue, né? A criança é muito acelerada, ela tem essa dificuldade de parar, sentar e realizar alguma atividade. O adulto é muito acelerado, ele não consegue realizar alguma atividade. Esse composto, em parceria com concentração, facilita muito essa organização, esse foco, esse baixar a bola, né, para você poder realizar as coisas. Então, ele baixa o padrão mental ao nível de você se organizar, focar e conseguir realizar as coisas que você precisa com essa atenção e concentração. Então, esses 5 compostos, né, mais o Ativo Demais, é um jogo aí, é um composto excelente, né, um grupo excelente de compostos para você trabalhar essas ansiedades e essa hiperatividade das crianças, principalmente nesta época, mas não só. Tati, como que a gente usa? Os compostos vibracionais nós utilizamos colocando na água, algumas gotinhas na água. Então, a gente pode colocar 3 gotas num copo de água ou 5 gotas numa garrafa de água. Não pode misturar 2 compostos numa garrafa só, tá? Num copo de água só, porque os compostos, eles já são uma sinergia, já são um grupo de óleos essenciais misturados. Então, se você vai misturar 2 compostos, você não sabe o que você está misturando e vai perder a função do composto. Então, você coloca num copo de água. Eu posso tomar mais de um composto por dia? Pode. Você pode, de repente, tomar um concentração ou hiperatividade de manhã e o tranquilidade lá para o final da tarde, mais para a noite. E, de repente, se quiser o crescer feliz no meio do dia. Você pode utilizar... Eu recomendo pelo menos, no máximo, até 3 compostos durante o dia. E nessa condição, né? Uma tarde, uma manhã, uma tarde e uma noite, para que não eles se intercalem aí e aí você consiga usufruir o máximo do potencial de cada composto. Então, assim, você coloca na água, toma. Tati, mas meu filho, porque os compostos eles dão algum gostinho na água. Alguns são gostosos, outros nem tanto, mas fica uma água saborizada. E aí, se de repente o seu filho, o seu pequeno não gostar, você pode colocar num suco, né? No Yakult. No meu filho eu coloco no Yakult às vezes para ele. Num suco, no leite, desde que ele seja mais do morno para o frio, mas você pode colocar sim em alguns líquidos frios. Desde que o líquido não seja quente, você pode colocar nesses líquidos frios. E aí é isso, tenho certeza, aliás, que vai ajudar vocês a superarem essas fases de todas as infâncias, os adultos aí trabalharem essa questão da hiperatividade também, da falta de concentração, da falta de paciência. Tenho certeza que esses compostos vibracionais serão uma solução muito benéfica para vocês, para superarem esses desafios aí. E é isso, meus amores. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Se você achou que esse vídeo foi útil, que vai trazer esse conhecimento, se tem aquela tua irmã, aquela tua vizinha, aquele teu irmão que está precisando dessas informações, que está precisando conhecer esses compostos, deixa aí seu like, compartilha esse vídeo para a pessoa, para que mais pessoas, para que a gente possa auxiliar as pessoas a terem uma maior qualidade de vida, né? Uma maior paz, uma maior paciência. E é isso, meus amores, um beijo enorme. Qualquer dúvida é só escrever aqui na mensagem que eu respondo com todo amor e carinho. Um beijo e até a próxima semana.